Olá pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Curtindo a quarentena? Repouso, em casa, descansando? É isso aí. Mas infelizmente a gente não pode deixar o nosso conteúdo de sala de aula para trás, né? E hoje eu estou trazendo para vocês uma forma diferente para a gente estar trabalhando essa quarentena, né? Então hoje o conteúdo atual seria os vírus. Então hoje a gente vai fazer um pequeno bate-papo aqui, vou trazer algumas informações técnicas a respeito dos vírus e vamos ver até onde conseguimos chegar com essa videoaula. Bom, então, para iniciar nosso conteúdo sobre vírus, eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês acham sobre a existência dos vírus? Vírus são seres vivos? Ou vírus não possuem vida? Essa pergunta ela já vem assim, acontecendo há um bom tempo entre os cientistas, deixando eles intrigados, porque os vírus eles são seres muito pequenos, ou seja, são bem menores que as bactérias. E às vezes, por alguns modos populares, as pessoas até confundem vírus com bactérias, falam que são a mesma coisa. Mas na verdade são seres totalmente diferentes, ok? Então a gente vai começar o estudo dos vírus para ver se vocês, para tentar passar para vocês algumas informações a respeito desse tema. Então vamos começar o vírus com a seguinte frase, né? Então, vírus são seres sem organização celular. Quando a gente trabalha a organização celular, nós temos que saber o seguinte tópico. Para ser um ser vivo, obrigatoriamente esse ser necessita de ter uma célula, ou seja, ser formado por células. Portanto, então, para se você ter um ser vivo, você tem que ter obrigatoriamente células. Então essa é a primeira definição. Seguindo aqui, a palavra vírus, ela vem do latim que significa veneno. Então tudo que está relacionado ao vírus, para o latim, temos o termo veneno que tem esse significado. Então vírus não tem um significado muito bom. E são seres muito pequenos, algumas vezes dezenas de vezes menores que bactérias. Então temos essa diferença já bem legível, né? Então, vírus são seres vivos? Ainda não sabemos. Porém, sabemos que eles são bem menores que bactérias. Somente podem ser vistos com o auxílio de um microscópio eletrônico. Um microscópio óptico, que são esses mais simples, não consegue de forma alguma visualizar o vírus, porque eles são muito pequenos. E agora vem a resposta-chave que vocês que fiz a pergunta inicial, né? Se eles são seres vivos ou não. Quando nós trabalhamos a classificação dos seres vivos, nós estudamos que os seres vivos são classificados em 5 reinos, ou seja, 5 modalidades de seres vivos, pela ordem sequência é. Então, o primeiro reino, reino Monera, que são o reino das bactérias. Segundo reino, reino protista, reino de protozoários e algas unicelulares. Terceiro reino, reino fungi, que são o reino dos fungos, né, seres decompositores. Quarto reino, reino plantae, reino das plantas. E último reino, que é o reino animal, que é o reino dos animais. Então vocês perceberam que os vírus eles não se enquadram em nenhum desses grupos aqui. Por que será que eles não se enquadram nesse grupo? Uma resposta simples, né? Porque simplesmente os vírus não são classificados como seres vivos. Mas, professor, como que eles não são seres vivos se eles conseguem matar uma pessoa, se eles conseguem causar uma doença em um ser vivo? Pois é a grande questão. Quando trabalhamos com vírus, nós sabemos que eles são conhecidos, eles podem ser parasitas obrigatórios, ou seja, eles só têm vida dentro de um ser vivo. E esses aqui são alguns principais vírus que a gente trabalha. Então vamos lá. O primeiro é o rotavírus, que é um vírus causador de diarreia. Essa diarreia isso varia pode ser gestantes, pessoas normais, crianças, lactantes. Principalmente ele ataca gravemente em lactantes e crianças. O vírus da gripe, que é um vírus comum, que até inclusive nós estamos nessa época aqui de transição de frio, calor, e nesse período a gripe é uma doença que ataca frequentemente, é causada por um vírus. E temos o Covid-19, né, que é o nosso vírus, digamos que mais falado do momento, é o cara dos vírus do momento,
que está causando essa tragédia no mundo todo, né? E que nenhuma ciência está conseguindo achar ainda a solução para esse problema. Mas se tudo der certo, rapidinho a gente vai resolver esse problema. Bom, falando sobre as características dos vírus, então nós temos que saber uma importante. Foi falado agora há pouco, só vou relembrar. Os vírus, então, não são seres vivos. Se eles não são seres vivos, obrigatoriamente eles não têm células. Então nós temos o seguinte ponto em questão aqui. Então, não possuem organização celular. O que seria isso? Eles não possuem organelas, eles não possuem núcleo, eles não possuem citoplasma. Ou seja, é formado basicamente do capsídeo, que é uma cápsula proteica, e o material genético deles, que é o DNA ou RNA. Então, essa é a principal característica de um vírus. Então, eles são constituídos basicamente de uma única cápsula de proteínas, que nela se interior um material genético. Simples assim. Essa é a composição de um vírus, nada mais. Como podemos observar aqui, esse aqui é um vírus semelhante a um vírus da gripe, né? Ele, nessa parte interna, pode ver essa parte toda colorida aqui, são a representação do material genético deles, que é o DNA viral, ou em alguns casos o vírus pode apresentar o RNA, né, viral. E, por último, temos as proteínas, que as proteínas dos vírus não são idênticas às proteínas do nosso corpo. Elas conseguem se ligar, sim, às proteínas das células do nosso corpo para poder ocasionar a invasão e invadir a célula para ele se reproduzir. Mas não são as mesmas proteínas que o nosso corpo produz. E aqui agora nós temos um exemplo de um vírus bacteriófago, ou seja, os vírus também atingem as bactérias? Sim, com certeza. Além das bactérias, também pode atingir plantas e outros seres. Então, esse exemplo de um vírus bacteriófago é um vírus um pouco mais complexo. Você pode observar que ele possui mais estruturas, como a cauda, como as espículas, a placa basal, o colar. Tudo isso são estruturas especializadas do vírus. Lembrando que, se uma bactéria já é microscópica, um vírus ele pode chegar até 20 vezes menor que a bactéria. Então, por isso que ele tem essa capacidade de infectar uma bactéria e até levar ela à morte. Então, vamos lá para as características do vírus na sua continuação. Então, não possui metabolismo próprio. Então, portanto, uma frase que eu falei agora há pouco, nos vírus não ocorrem reações químicas observadas no interior de sua célula. Se não ocorre reação química, então ele não é um ser vivo. Fora da célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade, são inertes. O que quer dizer inertes? Inertes quer dizer que são seres que não possuem atividade, são seres que não conseguem realizar atividade metabólica, ou seja, conseguir ter vida. E podem formar apenas cristais de minerais. Depois, fora da célula, pronto, formam pequenos cristais, e esses cristais não têm utilidade nenhuma. O que acontece, às vezes, que quando eles estão fora das células por um período curto, se você tiver em contato com eles e talvez esse contato foi via bucal, passar nos olhos, a mão contaminada, você pode estar adquirindo a doença que esse vírus causa. Mas o que nós estamos falando aqui em termos técnicos, que o vírus, dentro de uma célula, ele tem, digamos, características de um ser vivo, que ele pode se reproduzir e morrer, e fora da célula ele não tem característica nenhuma de um ser vivo, porque ele não possui vida, porque ele é um ser parasita obrigatório intracelular, ou seja, ele só consegue se reproduzir, só consegue viver dentro de uma célula em um período curto. Quando ele consegue realizar essa reprodução, ele passa para outras células e assim vai acontecendo o contágio até que a pessoa fique debilitada. Agora eu trouxe para vocês um exemplo simples de como que ocorre a reprodução de um vírus bacteriófago, ou seja, um vírus que atinge as bactérias. Então, tudo começa com uma bactéria contaminada por esses vírus, né? Ou seja, os vírus já estão formados dentro dela e a partir daí começa o contágio em outra bactéria. Então, os vírus novos começam um novo ciclo quando saem da bactéria e começam a atingir outras. Logo no início, vocês podem observar aqui na figura que um vírus ele introduz as espículas junto com a placa basal na bactéria e a partir dali ele libera o seu material genético dentro da célula. Esse material genético que está dentro da célula, ou seja, da bactéria aqui em questão, ele posteriormente ele vai se replicar junto com o material da bactéria
e vão se transformar num material só, um modo mais fácil de entender. A partir dali, então, os vírus entram em contato com a bactéria e injetam seu material genético. Posteriormente, ele se reproduz no interior da bactéria, ou seja, esse material genético que foi replicado junto com a bactéria, ele vai se misturar e vai se reproduzir. E em células normais, aproveitando o gancho aqui, ele faz com que as células normais produzam proteínas para ele e ele consiga se reproduzir naturalmente. Ele é um vírus traiçoeiro, ou seja, os vírus eles são, do modo geral, parasitas que obrigam a célula a trabalharem para eles. Por quê? Se ele precisa de energia, de proteínas para sobreviver, para se reproduzir, então, e ele não consegue fazer isso, então ele obriga a própria célula para produzir esse material para ele. A partir daí, o vírus começa a se formar. Então, ele começa a formar suas estruturas e, posteriormente, ele se torna um vírus completo e ele rompe a bactéria e se livra dela e começa a infectar as bactérias mais próximas. Esse ciclo do bacteriófago é um ciclo bem parecido com o que ocorre com células normais, ou seja, células com vírus humanos. E um processo bem parecido. Então, por isso que eu coloquei esse exemplo para facilitar o entendimento. E se aqui o vírus tem essa capacidade de infectar os nossos seres humanos, e como deixei bem claro que uma doença causada por vírus, uma virose, ela não tem cura, então o nosso organismo ele tem que criar uma própria resistência contra esse vírus. Então o nosso organismo está sempre exposto à invasão de micro-organismos diversos. Nós somos propícios a pegar qualquer doença porque nós somos seres vivos. E então esses vírus eles podem penetrar no nosso corpo por meio do ar, de água, de ferimentos, alimentos contaminados, outros seres que a gente tem contato, por vetores como os mosquitos e outros insetos, e assim continuar o ciclo de vida deles através de nós que somos hospedeiros deles. E alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, ou seja, eles podem causar mal à nossa saúde e capazes de provocar doenças, até doenças mortais, como o caso do Covid, que está atacando a nossa população hoje em dia, né? E para isso, o nosso sistema imunitário, que é o sistema de defesa do nosso corpo, ele consegue criar uma certa defesa para cada tipo de vírus. Ou seja, o nosso corpo ele consegue criar uma defesa e combater esse vírus naturalmente. Mas, professor, você não falou que as viroses não têm cura? Justamente, elas não têm cura, você não consegue curar elas. Você consegue fazer com que o seu corpo consiga produzir a defesa necessária para combater aquele vírus. Depois de combater aquele vírus, o seu corpo fica imune àquele vírus, ou seja, você não consegue pegar mais aqueles vírus no seu corpo. Então, nosso corpo ele possui um sistema imunitário, que são os leucócitos, né, que produzem os anticorpos, que são as defesas do seu corpo. Temos aqui um exemplo bem clássico, né, que é o exemplo da catapora. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa doença, que é uma doença que atinge geralmente crianças, né, e que é uma doença simples, né, de ser tratada e curada, que só basta repouso mesmo, e a criança ficar sem contato com outras pessoas, e pronto, não tem mais o que se fazer. Mas o que a catapora tem a ver com essa infecção e vírus? Bom, primeiramente a catapora é causada por um vírus. E esse vírus é transmitido pelo ar, pelo contato, ou até pela proximidade que você tiver de uma pessoa. Quando se fala de tratamento, nós temos então dois tipos, as vacinas e os soros, que existe uma grande diferença entre elas. Então sempre a gente tem que lembrar o seguinte, quando temos prevenção, vamos utilizar a vacina. Quando temos já o tratamento de uma doença, temos que lembrar dos soros. Então, quando se fala vacinas, é prevenção. Então, como que faz essa prevenção? O que são essas vacinas? De que são feitas? Bom, primeiramente, essas vacinas elas são produzidas a partir de um vírus morto, de um vírus atenuado ou parte de um vírus que não tem capaz de causar uma toxina ao seu corpo. E ele é produzido no laboratório e introduzido ao seu corpo. E o que ele faz no seu corpo? Como que ele é um vírus que não vai causar a doença no seu corpo, mas o seu corpo reconhece que ele é um corpo invasor
E no exato momento que ele entra em contato com os seus anticorpos, com os seus leucócitos, células de defesa,